meninos, tudo bem? Espero que estejam todos na paz, que estejam bem, com bem muita saúde e que os estudos continuem e que vocês não se desmotivem. Então, eu vou corrigir o exercício que eu passei a semana passada, vou deixar na plataforma e no canal do YouTube. Na plataforma deixo o link que vocês acessam direto ao canal do YouTube. Então, vocês irão corrigir as 10 primeiras questões do exercício, que vem ainda com a questão da intertextualidade, analisando elementos implícitos e explícitos, certo? Então, o material começa aí com esse texto, que na verdade se trata da letra de uma música, né? Envelhecer. E ele fala aí de modo poético, mas muito fácil de compreensão, né? Sobre o que é este ato e esta fase da vida de envelhecer. Então, como orientado, todas as vezes que vocês forem ler um texto que tiver uma nota de rodapé vocabular, que vocês comecem lendo, porque essa nota vocabular, ela vem ou porque se trata de uma palavra que pode estar em desuso, ou expressões que são assim regionais, né? Ou então às vezes uma gíria que você não conhece, que obrigatoriamente as pessoas não precisam conhecer todas, né? Então, aí a expressão em destaque, vocabular, é démodé. Então, qual o sinônimo de démodé? Démodé quer dizer fora de moda. Como vocês são muito novos demais, jovens, e que se Deus quiser irão envelhecer, talvez vocês ainda não tenham ouvido essa palavra ou falado, né? Na verdade, falado essa palavra démodé. Talvez alguém de sua casa já tenha falado, né? Por já ter vivido mais um pouco e ter pego a época de usar a palavra démodé, mas enfim. Démodé significa fora de moda. E aí o texto envelhecer vem de maneira muito clara, defendendo essa filosofia do envelhecer que ele se propõe a fazer, né? Então ele diz: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero é viver para ver qual é e dizer velha para o que vai acontecer. Aí ele por uma parte, né, ó, o símbolo. Aí continua. Por ser eternamente adolescente, nada é mais démodé com os ralos fios do cabelo sobre a testa, para não parar de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender, que felizmente ou infelizmente, sempre o tempo vai correr. Eu achei esse texto, né, a citação desse texto muito pertinente, muito boa. Porque existem pessoas fora, é o que nós vamos estudar sintaticamente, mas falando nele em termos de significado, é muito comum ter pessoas que não aceitam a velhice, né? Não aceitam envelhecer, não estão prontas para envelhecer. Então, uma pessoa que ela não está pronta para envelhecer, ela com certeza foi alguém que não viveu a infância dela como deveria ter sido vivida. Ela pode ter antecipado as fases dela ou ter perdido fases da vida dela. Então, teve uma infância ou mais curta ou prolongada, porque a infância ela tem um período, né? Então, se você tardou para viver essa infância, você entrou na adolescência ainda sendo criança. Então, você está ultrapassando, né? Quebrando uma regra de uma fase natural de sua vida. E aí você vai chegar à fase adulta. Então, se você chegou na fase adulta ainda querendo ser adolescente ou ainda sendo criança, que é muito pior, você também está interrompendo o processo. E aí, depois da fase adulta, você chega a envelhecer, né? Então, é preciso ter uma infância boa, uma pré-adolescência, uma adolescência, ser um adulto. Então, ter essas fases bem estabelecidas, bem vividas e bem cuidadas, para que você se orgulhe em envelhecer. Porque se uma dessas etapas aí de sua vida ela for lá com nada, você vai envelhecer com revolta, não aceitando
que já está velho, que seu tempo chegou, mas não quer dizer que seu tempo chegou, que você está velho, é porque você vai morrer. Não, você vai ter os cuidados de uma pessoa que já viveu outras fases, que já tem uma maturidade, enfim. E aí esse envelhecer fisicamente, que é o que a letra coloca, esse envelhecer naturalmente, ele traz alguns, entre aspas, alguns danos, que também são algumas alterações físicas. Então, o seu metabolismo não funciona mais como ele funcionava, então ele vai ficar mais lento, aumentando a sua facilidade ou para engordar ou para emagrecer, né? Se for, então vão chegar aí doenças que antes você não tinha, que isso é natural. Então, alguns cuidados que antes nós, né, não tínhamos. Mas quando se trata aí desse envelhecer, o pior é o físico, né? Porque no interior a pessoa ela não se sente velha, ela se sente na melhor fase da vida, mas o físico ele começa a passar por essas limitações, tanto internas, né, que são essas limitações de saúde, como externas também. Os cabelos não são mais os mesmos, o rosto não tem mais tem a sua beleza, mas não tem mais aquela beleza que você viveu tanto tempo com, né? Então, as rugas começam a aparecer, o cabelo não é mais o mesmo, né? Alguns homens, a exemplo dos homens, começam a ficar sem cabelo, né? Então, naturalmente, os efeitos da própria natureza, eles vão acontecer. E aí, quando ele diz aí, ó, eu quero é viver para ver, ele diz que não quer morrer, né? Eu acho aí quando ele diz, nesse verso aqui, ó, os outros vão morrendo e a gente tá aprendendo a esquecer, né? Com o tempo, você esquece, inclusive, das pessoas que morrem, e aí vai lembrando, ou na data do aniversário, ou no dia de finado. Por quê? Porque o tempo ele é responsável por tudo. E aí, na segunda parte da música, ele diz, por ser eternamente adolescente, nada é mais démodé. Então, nada é mais fora de moda do que você querer se manter em uma fase que você não está mais. Então, começar a esconder aquilo que você de fato é. Então, existem pessoas que negam a idade, que começam a fazer procedimentos, né, clínicos, estéticos, justamente não para valorizar a saúde, mas no sentido de negar a sua idade. Certo? Então, era só uma conversa que eu queria fazer a respeito desse texto. E aí, vamos para a questão, porque essa questão ela não fala do sentido. Então, foi por isso que eu fiz a explicação, certo? Assinale a alternativa que apresenta uma inferência correta. Algo que foi acrescido ao texto, que ele não disse, mas que nós podemos entender. Certo? Então, vocês marcaram que letra? A, B, C ou D? Então, nesta daqui, acertou quem marcou a letra C. Conservar os cabelos longos quando já estão ralos devido à calvície. É uma atitude fora de moda. Então, ele inferiu sobre o mundo da moda, sobre essa estética, certo? E aí, eu vou para a segunda questão, que é da UERJ. Essa segunda questão aqui, ela vem com um quadrinho de Mafalda, né? Então, Mafalda, ela é uma personagem antiga, né? Ela tem mais de 50 anos de produção, né? Em linha de produção. E ela é muito esperta, né? Ela é considerada uma das personagens espertas que nós temos na nossa língua e crítica, né? Sagaz, enfim. Então, ela vem fazendo sempre umas reflexões, trazendo seus ensinamentos, mas reflexões, né? E aí, das reflexões é que você tira os ensinamentos. E o que é que Mafalda diz aqui, ó? Se, ela coloca aí um condicional, se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Olha só, se, então ela coloca os se de possibilidade, de condição. Então, se a professora não se zangasse, eu fazia uma redação só com perguntas. Nós amamos a nossa pátria só porque nascemos aqui? Então, nós devemos amar a pátria só porque nós nascemos aqui? Prestem atenção aí nas expressões de Mafalda. Ela continua. Os turcos amam a Turquia.
porque nasceram na Turquia. Os suecos amam a Suécia porque nasceram na Suécia. Os japoneses amam o Japão porque nasceram no Japão. Título: Patriotismo e Comodidade. O título da redação dela e as expressões dela são as melhores, né? Então, por que eu nasci neste lugar? Obrigatoriamente, eu preciso amar este lugar do jeito que ele está e do jeito que ele é. Então, isso é patriotismo e comodidade. Segundo Mafalda, que ela não coloca o ou não, ela diz que é um i. No primeiro quadrinho, a declaração feita pela personagem indica um pressuposto acerca do universo escolar. Esse pressuposto pode ser associado na escola à seguinte prática. Então, este pressuposto de se fazer uma redação sem indagar muito, porque aí você não vai ter as respostas numa redação. Então, ao invés de colocar perguntas em uma redação, você deve, qual é a orientação que se tem? Você deve se perguntar, você mesmo responder no seu texto. Então, qual é o sentido de fazer uma pergunta onde você dá a resposta? Então, uma boa redação, no princípio de redação, você deve oferecer fontes para que o leitor ele reflita, que ele cresça, que ele aprenda, não com o recurso da indagar, não como pergunta, mas indagar no sentido de questionar, oferecendo subsídios para que aquela pessoa ela construa um resultado sobre aquilo que ela se propôs a ler, né? Que a leitura não seja em vão. Então, na escola está associada a que prática? Letra A, B, C, D ou E. Vocês marcaram qual? Não ouvi direito. Brincadeira. Então, acertou essa daí. Então, está associada ao desestímulo às indagações, certo? Esse outro aqui, essa questão 3 da UEFS, ela só dói quando respiro, né? Olha o texto, cálculos, só dói quando eu respiro. É bem comum quando você tá com problema dos rins, né? Ou inflamação, ou uma dor, aí você diz, não, o doutor pergunta, né? Dói? Aí você diz, não, só dói quando eu respiro. Então, vocês sabem que tudo isso é crítica, né, minha gente? Crítica reflexiva. Então, a primeira parte tem forte e a segunda parte tem baixo. Se fosse para falar desse cartoon aqui, que é um texto, nós teríamos muitas abordagens. Primeiro, o que está acima, né, na pirâmide social, ele sempre vai ser o mais forte. Tendo aquela pirâmide social, né, das classes, nós temos no topo da filosofia social quem é o mais forte, né? Quem são os fidalgos, os representantes políticos, religiosos, enfim. E fica embaixo a grande massa, né, que é o fraco. Se nós formos analisar isso aí, levando para a pirâmide alimentar, nós vamos ter no topo os elementos que são ricos em nutrientes, que lhe ofertam uma saúde de qualidade, né, que fazem bem à sua saúde, né, assim. Ou, se você quiser fazer outra leitura, você pode colocar como aqueles que deveriam ser os menos consumidos, dependendo de seus hábitos alimentares. Enfim, aqui nós temos o forte no topo, né, sendo levado pelo fraco, né, fazendo aí um questionamento sobre as palavras. Porque se você for analisar a palavra forte, deveria estar abaixo, porque só os fortes são capazes de carregar e levar os outros, os grandes pesos. E os fracos, eles não levam, eles são condicionados a serem levados. Certo? Também é só uma reflexão. E aí ele diz assim, ó, considerando-se a análise dos pressupostos e subtendidos relacionados com os elementos verbais e não verbais desse cartoon de Caulos, é correto afirmar que nele está presente um recurso estilístico denominado de, e aí nós costumamos chamar isso de figuras de linguagem, né? Essas figuras de linguagem, elas são chamadas de recursos estilísticos, por quê? Porque elas dão forma às nossas expressões, ao nosso modo de falar, elas dão uma dinâmica
a comunicação. Né? Então, você tinha aí na questão 3 a letra A, B, C e D. Acertou quem marcou a letra D. É uma antítese, né? Você tem duas palavras aí contrárias, opostas, denunciando por meio das figuras e vocábulos antagônicos a desigualdade, a opressão e a exploração social, que foi a leitura que eu tinha feito para vocês, né? A reflexão que eu já tinha trazido. Então, antítese, por quê? Porque são ideias contrárias. A quarta questão, ela é do ITA. É a questão do ITA e ela diz assim, ó. As angústias dos brasileiros em relação ao português são de duas ordens. Para uma parte da população, a que não teve acesso a uma boa escola e, mesmo assim, conseguiu galgar posições, o problema é sobretudo com a gramática. É esse o público que consegue avidamente os fascículos e livros do professor Pasquale, em que as regras básicas do idioma são apresentadas de forma clara e bem-humorada. Para o segmento que teve oportunidade de estudar em bons colégios, a principal dificuldade é com clareza. É para satisfazer a essa demanda que um novo tipo de profissional surgiu, o professor de português especializado em adestrar funcionários de empresas. Antigamente, os cursos dados no escritório eram de gramática básica e se destinavam principalmente às secretarias. De uns tempos para cá, eles passaram a atender primordialmente gente de nível superior. Em geral, os professores que atuam em firmas são acadêmicos que fazem esse tipo de trabalho esporadicamente para ganhar um dinheiro extra. É fascinante, porque deixamos de viver a teoria para enfrentar a língua no mundo real, diz Antônio Soares Abreu, livre docente pela Universidade de São Paulo. E aí esse trecho está aí no livro de João Gabriel de Lima, Falar e Escrever, Eis a Questão, livro não, né? Publicado na revista Veja. O adjetivo principal, que está no referente 1, permite inferir cadê aqui que estava marcado? Aqui, ó, referente 1, ó, aqui o número 1, ó. A principal dificuldade é com clareza. Estão vendo, ó? Referente 1. Principal dificuldade é com a clareza, certo? Já encontrei. O principal objetivo no referente 1 permite inferir que a clareza é apenas um elemento dentro de um conjunto de habilidades, talvez o mais significativo, semelhante inferência que pode ser realizada pelos advérbios. Então, esta daí, nós também temos a letra A, B, C, D e E. Que questão vocês marcaram nessa 4? Quais são os adjetivos que têm essa semelhança, que poderiam substituir essa referência 1? Acertou quem marcou a letra D. Sobretudo, principalmente e primordialmente. Se você fosse fazer a substituição, esses advérbios, eles teriam semelhança, referência em relação ao que se propôs no texto, certinho? A quinta questão, ela é da FUVEST. Já na segurança da calçada e passando por um trecho em obras que atravanca nossos passos, lanço a queima-roupa. Você conhece alguma cidade mais feia que São Paulo? Agora você me pegou, retruco rindo. Ah, deixa eu ver. Lembro de La Paz, a capital da Bolívia, que me pareceu bem feia. Dizem que Bogotá é muito feiosa também, mas não a conheço. Bem, São Paulo, no geral, é feia, mas as pessoas têm uma disposição para o trabalho aqui, uma vibração empreendedora que dá uma feição muito particular à cidade.
Acordar cedo em São Paulo é ver as pessoas saindo para trabalhar. É algo que me toca. Acho emocionante ver a garra dessa gente. E aí também o texto, ele é do livro, né? Estrangeiros em Casa, uma caminhada na selva urbana. Então, os interlocutores do diálogo contido no texto compartilham um pressuposto de que letra A, B, C, D ou E. Minha gente, eu acho que vocês não tiveram dificuldades. E se tiveram, paciência, né? O pressuposto é o que antecedeu a ideia. Então, logo no comecinho, ele já diz: você conhece alguma cidade mais feia do que São Paulo? E aí o pressuposto é de que São Paulo é uma cidade feia, e foi com base nisso que os argumentos do texto eles foram demanados. Então, a questão correta aí dá sim, que é a letra D. Tá certo? Vamos lá. Informações ao paciente, nimesulida, que é muito tomado, né? Aí, quem nunca tomou nimesulida, levanta a mão. Diz assim: ação esperada do medicamento. Nimesulida possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e antipirréticas. Cuidados de armazenamento. Nimesulida gotas deve ser conservada em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus Celsius, protegido da luz. Gravidez e lactação. Informe a seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu término. Informe ao médico se está amamentando. O uso de nimesulida não é recomendado para gestantes e mulheres em fase de amamentação. Cuidados de administração. Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu médico. Recomenda-se utilizar nimesulida depois de refeições. Agite antes de usar. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance da criança. Então, nós temos aí uma bula, né, que tem todos os seus trechos de esclarecimento. Os cuidados de armazenamento em casos de gravidez e lactação e os cuidados de administração. E aí, em letras em destaque, vem para que você lembre que não deve ser dado à criança. Mas vamos lá. O fragmento da bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento e sobre o modo adequado de administrá-lo. Pela leitura desse texto, o paciente obtém a informação de que o medicamento deve ser. E aí, letra A, B, C ou D? É uma questão de interpretação, né? Se você for olhar direitinho os elementos que o texto lhe oferece, você vai responder de acordo com o texto. Então, você não vai buscar informações no outro canto do mundo, pensar, não. Você não vai ferir fora do texto. O próprio texto lhe dá os elementos para responder. Então, essa questão 6 acertou quem marcou a letra C. Administrado em horários específicos. Certo? 7ª questão é do Enem. Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir. Com a chegada do inverno, muitas pessoas perdem o sono. São milhões de necessitados que lutam contra a fome e o frio. Para vencer essa batalha, eles precisam de você. Deposite qualquer quantia. Você ajuda milhares de pessoas a terem uma boa noite de sono, com a consciência tranquila. Eu gostei muito desse texto, apesar dele ser curto, ele vem com uma linguagem social muito bom. É muito bom, é muito fácil, na verdade, nós, em nossa zona de conforto, né? Quantas vezes a gente não diz, eu adoro frio, eu fico assim esperando o tempo do tempo frio chegar, porque é muito bom. Aí outro diz, eu não gosto do frio não, porque acordar dá um trabalho, é tão bom ficar na caminha, lá deitadinho, com aquele meu lençolzinho velho, com o meu edredom, na minha cama, que o lugar bom é a cama da gente. E aí você diz, não, eu não gosto do frio porque dá trabalho acordar. Eu gosto do frio porque eu durmo quentinho no meu lugar, e aí eu gosto desse inverno, dessa estação tão boa. Mas aí você pensa em termos sociais, em equidade, você pensa assim, o título já foi muito feliz. Se no inverno é difícil acordar, imagine dormir.
E aí você pensa, para quem é morador de rua, para quem não tem o conforto que você tem, mesmo com as dificuldades que você tem na sua casa, mas aí você tem muito porque você tem uma casa, né? E aí você imagina aquela pessoa que não tem o seu privilégio, que é um morador de rua, que é alguém que não tem, que hoje dorme aqui, amanhã dorme ali, e aí não tem um lugar certo. Quando esse inverno chega, né, essa pessoa ela tá lá passando por essa dor que o frio ocasiona, nessa cor da alma, essa dor da alma e essa dor física também, né? Porque a gente no muito frio o corpo chega a doer. Então a campanha ela se pega nessa filosofia. Então, o produtor de anúncios publicitários utiliza-se de estratégias persuasivas, né? Ele vem com uma opinião aí forte. Para quê? Para influenciar o comportamento do seu leitor. Entre os recursos argumentativos mobilizados pelo autor para obter a adesão do público à campanha, destaca-se nesse texto, para ter uma maior adesão à campanha. Que alternativa vocês marcaram? Qual foi o recurso que ele utilizou? Foi na letra A, B, C, D ou E, o item? Acertou aí, quem marcou, inclusive o que eu acabei de falar, o jogo entre as palavras acordar e dormir, que relativiza o problema do leitor em relação aos mais necessitados. Essas duas palavras aí, acordar e dormir, elas vêm com a persuasão de nos fazer refletir, não é? E aí tem o biscoitinho, o texto ele foi adaptado, obviamente. Aí tem açúcar. Acharam o culpado? Não, eu li como uma pergunta e não é. Açúcar. Acharam o culpado. Ele é o vilão da globosidade. A epidemia mundial de obesidade mórbida, o maior desafio da saúde no século XXI. É difícil. O texto apresentado emprega uma estratégia de argumentação, o biscoito chorando, baseado em recursos verbais e não verbais, com a intenção de letra A, B, C, D ou E. Vocês que marcaram qual nessa D? Oxe, eu já disse, nessa questão 7, a correta aí é a letra D. Ironizar a importância do problema por meio de um tom dramático da linguagem empregada, como se vê no uso de culpado e vilão. Esse era mais simples, não era? Eu estou errada. Questão 9 é do Enem. Viagens, nossa paixão há 50 anos. Orlando, aéreo, com passagem aérea, 6 noites, traslados e seguro. Saídas em 1º de maio e 20 de junho, a partir de... Eu não vou ler todo não, minha gente, pelo tempo aqui para postar o vídeo dá trabalho. Mas aí vocês leram, né? Tudo direitinho. Você tem aí o lugar, as noites que você vai passar, o que você tem direito, enfim. O trecho em destaque, que vem aí na última propaganda, né? No último item da propaganda, consulte aéreo, que aparece na publicidade sobre o Havaí, tem o objetivo de... E aí, vocês marcaram qual? Essa daqui é a letra C. Alertar que as passagens aéreas não estão inclusas no roteiro de viagem. Certo? Você vem lendo automaticamente aqui, ó, aéreo, que tem nisso, né? Aí você vê que esse aqui já começa sem. Só que aí a criatura, se não prestar muita atenção, não vai perceber que não tem, né? Porque ele já vinha no mecânico, achando que tinha na leitura mecânica. Aí por isso que ele colocou em destaque. Certo? Vamos lá para a última questão. Sempre é hora de combater a dengue. E aí nós temos as famílias, os agentes, enfim, uma campanha educativa. Campanhas educativas têm o propósito de... Esse tem está acentuado porque campanhas educativas está no plural, lembram? O propósito de provocar uma reflexão em torno de questões sociais de grande relevância, tais como as relacionadas à cidadania e também à saúde. Com a imagem de um relógio despertador e o slogan Sempre é hora de combater a dengue, a campanha nacional de combate à dengue objetiva convencer a população de que é preciso. Marcaram qual?
A letra C, prevenir-se permanentemente contra a dengue. Isso aí tem que ser um trabalho permanente, não é isso? Então, eu vou dizer o gabarito, certo? A primeira questão foi a C, segunda C, terceira letra D, quarta questão letra D, quinta letra D, sexta letra C, sétima letra E, oitava letra D, nona letra C e 10ª letra C, certo? Esta semana vocês não irão fazer exercício porque nós vamos estudar para vocês, né? Vamos estudar para o simulado, que depois eu vou dizer as orientações e os conteúdos, tá certo? Corrijam direitinho, se tiver dúvida vão no WhatsApp. E assim como eu comecei desejando que vocês estejam bem, eu concluo desejando que vocês estejam bem, que fiquem bem. E é só cheiro, cheiro, cheiro.